Muito bem. Como foram de semana? Como foram de estudos? Todo mundo teve tempo de ler pelo menos um dos textos obrigatórios? Alguém chegou a ler os textos extras? Eu consegui ler, sim. Eu li os 2 textos obrigatórios e 2 extras, eu acho. Faltou um dos extras. Legal, Bem interessante. Isabela. O de contar histórias é o mais interessante. Um dos obrigatórios, né? Isso. Aquele review é muito bom, que discute as, as estruturas, né, de história, fala um pouco do Joseph Campbell, né, que estudou a ideia do monomito, de que toda a história sobre um herói tem a mesma estrutura, né, que é a jornada do herói, e como adaptar isso para uma, uma palestra, né? Parece que é algo que não tem relação alguma, mas tem toda a relação. E aí, quem mais quer comentar alguma coisa genérica antes da gente falar do texto mesmo? A primeira frase do Abstract, né, que eu achei muito interessante e criativo, foi: a ciência procura por evidência, mas a comunicação científica procura por significado. O Victor Hugo tem uma frase muito interessante que é: quando não somos inteligíveis é porque não somos inteligentes. É fantástico mesmo. Na verdade, você vê a habilidade do escritor, que eu senti isso, e eu acho que muitas pessoas sentem também. Esse artigo me convence a lê-lo pela primeira frase, por essa frase aí do começo mesmo. Muito O resto da perspicaz. escrita, o resto da escrita também é bem elegante, né? É bem elegante. Então eu vou compartilhar com vocês o. Eu cortei minha câmera para poder compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Legal. Então, esse artigo, eu gosto muito dele. Você vê que é publicado numa revista de biologia, mas mesmo assim fala de ciência, ciência em geral, né? É um artigo que, na verdade, foi apresentado num simpósio e, em 2018, então nem é tão antigo assim. E essa pesquisadora aí que trabalha a Sara, que trabalha nesse museu interativo de paleontologia e biologia na Universidade de Berkeley. E, como já foi dito, para mim o que vende ao artigo já é essa primeira frase aqui, né? Ciência é a busca por evidência, mas comunicação científica é a busca por significado. E é isso. As pessoas, elas buscam significado nas coisas. E aqui ele está falando de você levar a ciência para uma audiência mais ampla. A primeira coisa que pensa é em divulgação científica, mas tudo que é descrito aqui funciona também para você falar para uma palestra, para uma audiência técnica. Inclusive, ela cita lá na frente a história do efeito Carl Sagan. Então, eu quero saber de quem leu, se alguém quer pegar a palavra e comentar um pouco sobre o que absorveu, o que isso... Qualquer coisa que você quiser falar sobre o que esse texto contribuiu para você. Depois eu vou fazer os meus comentários no final, mas eu não quero que os meus comentários criem um viés nas falas de vocês. Então eu vou abrir e vocês podem falar e eu vou colocando o texto mais ou menos onde vocês estão falando.
Professor, eu não sei se está me ouvindo. Tô ouvindo. Tá. O que eu achei interessante nesse texto foi uma associação com outro texto que eu li sobre educação, fazer pesquisa na educação. Lá estava escrito que o cinema está fazendo mais pela divulgação científica do que os cientistas. Porque quando ele traz o Star Wars, Star Trek e outros conceitos, mesmo sendo mirabolantes, eles acabam difundindo o conhecimento científico mais recente. E aí alguns documentários sobre isso, eles pegam a parte científica por trás. Então, em alguns congressos de física, eu tenho observado as palestras A Ciência por Trás de Star Wars, por exemplo. Então, a parte que mais me chamou a atenção nisso aí foi a utilização do exemplo da Pixar Animation, né? Studios, porque a maneira como ela né, a Sarah, né, colocou essa situação aqui, está sendo, se a gente conseguiu, não é, gente, né, se conseguir um meio de comunicação importante para comunicar a ciência, né, em função de algo que a população em geral pode fazer, como, por exemplo, no texto passado, sobre os 8 exemplos de comunicação científica, acaba sendo uma maneira de fazer uma narrativa, contando uma história e dando significado à ciência. De novo, eu estou fazendo um comentário geral, porque os comentários específicos aqui, ó, eles voltam quase sempre ao mesmo ponto, né? Tornar familiar para a população, né, o mundo científico, através de tentativas, né, e também de uma forma instigante. E aí é claro que ela usa a jornada do herói, esse negócio todo. Eu posso até citar que o vilão mais querido do mundo é o Darth Vader, né? Verdade. Que tem a sua própria jornada do herói, né? Sim. Alguém mais? Quem é o próximo? Posso falar? Pode. Eu achei interessante esse comentário, quando colocado em uma história fictícia, no caso, né? Um vilão, toda uma narrativa ali. Mas eu fiquei com um pouco de dúvida nessa questão. Como escolher o personagem, como criar um personagem sem criar uma história fictícia, só contando a história do seu próprio trabalho. Eu achei isso um pouco difícil de imaginar em algumas situações, sei lá, um trabalho teórico. Eu achei um pouco complicado. Olha, eu sei, parece um pouco abstrato, e é mesmo. Mas a ideia não é você inventar uma história. Você pode fazer isso, mas nem sempre isso encaixa. Quando você está falando de divulgação científica, é possível inventar uma história. Agora, quando você está fazendo uma palestra técnica, um seminário técnico, como você está num evento, por exemplo, né, num congresso, aí a ideia é outra. A ideia é você usar a estrutura de narração de uma história para falar sobre o seu trabalho. Então, quem é o personagem? Depende. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui convidado para fazer um estudo sobre reflexão da luz dentro de um guia de onda para um experimento de detecção de partículas. É um estudo de simulação. Aí eu fui, fiz o estudo, cheguei nos meus resultados. Quando eu fui construir a minha apresentação, eu falei assim, bom, tá aqui, agora eu tenho uma dificuldade que eu sempre usei esse método faz muitos anos, né, que eu aprendi sobre esse método de contar uma história, então eu sempre busco encontrar um personagem. E aí estava difícil, para falar a verdade, nesse caso, porque era uma simulação, uma coisa muito crua, muito abstrata, eram fótons numa barra, o fóton não podia ser o personagem, a barra não podia ser o personagem. E aí uma hora eu percebi que o personagem era eu. Então eu construí
a minha apresentação inteira da seguinte forma. Eu abri falando, olha, me foi perguntado sobre como a luz refletia dentro da barra. E aí, eu comecei a pensar e analisei assim, cruamente, antes de ir para a simulação, eu pensei que a barra tem essas proporções, a luz reflete ali, aqui faz reflexão interna. E aí, assim, a grosso modo, eu notei que nós podemos estar perdendo cerca de 80% da luz. Então, eu estaria nessa parte aqui, ó, na tensão. Eu estou fazendo uma exposição. E o personagem era eu mesmo, então eu falo assim... Então, surgiram perguntas na minha mente com essa pré-avaliação. Me fiz perguntas como... por que a reflexão é dessa forma? Eu fui me colocando perguntas, sabe? Como eu posso melhorar? E aí, a gente passa para uma próxima parte, que é o da ação. Então, como é que é a rampa de ação? Eu fui acrescentando a simulação. Então, aí que eu fui para o computador e eu comecei a simulação assim, e aí está aqui o que eu considerei, essas são as minhas considerações, só que, de repente, eu pensei em tal coisa. E aí eu fiz essa distribuição e simulei, e fui contando a minha história, como eu interagi com aquele conhecimento e com as respostas que a simulação foi me dando. E eu fui narrando as minhas linhas de raciocínio, como quem narra um filme, aquela voz na cabeça do personagem, que só quem está assistindo o vídeo escuta. E em algum momento, eu escolhi como clímax da história uma coisa que ninguém esperava, nem eu esperava ter descoberto, que era um efeito importante de aprisionamento do fóton por reflexão interna total. E aí esse é o clímax. Eu falo que eu descobri isso, depois a ação começa a sentar, que eu começo a mostrar umas descobertas secundárias, uns pormenores, uns senões, e aí depois eu falo da minha conclusão e encerro. Eu não falava, veja bem, eu estava afastado desse mundo das apresentações técnicas, porque eu vinha fazendo bastante divulgação científica, bastante aula, e essa apresentação foi estritamente por um grupo de técnicos, de físicos e engenheiros, dentro de um experimento internacional. Então, foi em inglês e foi explicando para um bando de computeiro, físico-computeiro que nem eu. Eu me surpreendi. Eu me surpreendi com a resposta das pessoas. Em questão de meia hora, depois que eu terminei, sem brincadeira, eu recebi... Tinham 30 pessoas na sala virtual. Eu recebi 8 e-mails de pessoas falando que eles nunca tinham visto uma palestra de simulação tão bem explicada. E eu não fiz nada demais. A única coisa é o fenômeno da neurosincronicidade, que inclusive está no outro artigo, que é quando você está narrando uma história, é como se você sincronizasse as ondas cerebrais das pessoas que estão ouvindo. E muitas vezes não é uma história fictícia. Eu falei a verdade. Eu falei exatamente o que aconteceu comigo. Foi só a escolha de me colocar como personagem de uma história e contar a história da minha descoberta. E quando você não tem nenhuma outra opção, essa é a melhor opção. Você pode se colocar como personagem da sua narrativa quando você está falando de pesquisa, de ciência, porque você é o personagem. É a sua jornada como cientista. Às vezes tem outras escolhas para serem feitas, escolhas até mais interessantes. Mas quando todas as outras falham, ou quando você não tem muita opção por causa do tema, Isabela, você é a personagem. Fale de você. Entendi. Faz sentido. Porque às vezes parece que é meio complicado você pegar o teu trabalho e escolher um personagem. É mais fácil você contar como foi tua história tentando desenvolver aquele trabalho. Sim, sim. Mas só parece assim, distante, abstrato, porque nós não fizemos ainda, mas nós vamos fazer. Ok? É a nossa próxima atividade. Isso aqui considerem como um estudo teórico dessa técnica,
e nós vamos ficar algumas semanas nela, porque nós vamos construir nossas próprias apresentações e vamos falar uns para os outros algumas vezes até ficar bom. Nós vamos opinar umas nas apresentações dos outros para aprendermos juntos e entender como que essa técnica funciona. E é isso, outra coisa que está falando aqui nos 2 artigos, inclusive. Storytelling, como eles falam em inglês, que é né, você ser um contador de histórias, é uma arte que você desenvolve ao longo da vida inteira, ela não tem fim. Então, se você se dedica a isso, cada vez que você cria uma apresentação como essa, você sai melhor. Você aprende com você mesmo. Se não me engano, no artigo ele fala também, né, que ele fez essa apresentação com um grupo de colegas dele, né? Tipo, nesse artigo, né? Isso, exatamente, lá no começo, né? Ela Sim. fala que ela já tinha uma apresentação para o mestrado dela, e aí que ela aproveitou e ela agregou coisas. Ela foi atrás da Pixar, porque a Pixar é ali do lado, né, na Califórnia também, acho que é uma cidade vizinha ali, em Pasadena, não tenho certeza. E inclusive no final, ela disponibiliza o link que eu recomendo muito que vocês acessem. Ela fala que, ó, desenvolver a habilidade de contar histórias é algo para a vida toda, e ela disponibiliza esse link aqui, ó, 3ª temporada de A Arte de Contar Histórias, da Pixar, que é um curso Open Access. Então, vale a pena. Vale a pena. E, ao longo da minha carreira científica, sempre que eu posso estudar como contar histórias, eu faço isso porque é um momento onde eu estou estudando como dar uma boa aula, como dar um bom seminário, como escrever um bom artigo. Tanto é que eu estou fazendo o contrário do que muita gente fala, e falar primeiro disso, e já conectar com a apresentação oral. Muitas pessoas vão primeiro para a escrita de artigo antes de ir para a apresentação oral. Mas eu acho que a gente tem mais a aprender seguindo essa ordem, porque o artigo também se beneficia disso. E aqui está um exemplo de como seria este gráfico, a estrutura, o arco dramático, né, geral, do teatro, da narrativa, e como seria uma versão para a sua pesquisa. Então, aqui a exposição, você tem aqui uma introdução, onde você fala dos interesses, dos problemas, do que existia, do que é o background, e de repente você põe uma questão que ninguém tinha feito. Quando você coloca uma questão que ninguém tinha feito, você começa a falar sobre o estudo que você desenvolveu. Aí a ideia seria fazer um triângulo aqui, até os resultados. Mas é normal que você tenha alguns retrocessos, né, na atenção, que você tem uma complicação, que você precisa, na ciência normal, você precisa passar por essa complicação, mas quando você narra isso, você prende a atenção das pessoas. E, por fim, você faz ajustes no seu método, e a atenção sobe de novo, e o clímax é quando você apresenta o seu resultado. Quando você apresenta os seus resultados, você discute as implicações e as consequências, então você delineia as causas e efeitos daquilo, como a ciência sempre faz, e você conclui depois que a atenção passa, você dá um tempo para a pessoa respirar, é aquele sentimento de recuperação e reagregação, onde no final de uma história os personagens, você vê para onde eles foram, né, qual é o futuro de cada um, e você faz isso aqui na narrativa de forma a dizer para onde você vai com a pesquisa agora, como alargar, né, o escopo do seu estudo, dos temas abordados, e assim por diante. Então, aqui não é bem uma pirâmide, mas tem mais ou menos a mesma relação. Até porque num filme, num livro, também nem sempre é uma pirâmide. A verdade é que, assim, você ter clímaxes menores, para depois ter o maior clímax da história, né? E você vai... Isso vai criando essa sensação de você aumentar a tensão e dar um alívio, aumentar a tensão e dar um alívio. É um recurso para você prender a pessoa, para não ficar na mesmice. Enxergue isso aqui como um modelo, não uma fórmula, ele até fala isso. Isso é um modelo a ser seguido, não é uma fórmula matemática de como fazer a sua apresentação, né?
E eu não sei se vocês sabem, mas todo filme, até hoje, segue o modelo de teatro grego, ou greco-romano, onde a história tem 3 atos. Muitas vezes, quem só vai no cinema assim, por diversão, vai para curtir o filme, não nota isso. Mas quem estuda um pouco de cinema, consegue enxergar claramente quando termina o primeiro ato, começa o segundo, quando termina o segundo ato e começa o terceiro. Vocês já viram isso ou não? Sim. Não. Nunca repararam isso? Eu Eu não. proponho uma atividade para quem nunca reparou. Pega um filme no Netflix para assistir no seu tempo livre no final de semana, um filme qualquer, e assista com essa mente. Procure a divisão entre os 3 atos do filme. Normalmente, o primeiro ato é aquele onde ocorre a apresentação dos personagens. Essa apresentação ela é feita criando a história base dos personagens, como eles se conectam, e criando um conflito. O segundo ato gira sempre em torno de como os personagens lidam com este conflito. A tensão aumenta bastante no segundo ato, fazendo você se relacionar e se importar não mais com os personagens, mas com o conflito em si. O primeiro ato é aquele onde, se o filme é bem feito, faz você se enxergar em um ou dois personagens do filme e criar aquela relação entre você e o personagem. Isso é o primeiro ato. O segundo ato faz você criar uma relação com o conflito e se enxergar o que você faria se você estivesse naquela situação. O que você faria se você estivesse diante dos mesmos conflitos que os personagens. Então você ainda continua no lugar do personagem, mas agora você está se enxergando numa situação social, num conflito. E o terceiro ato é aquele onde o conflito se resolve, e é onde mora o clímax. Então, na verdade, num filme, essa estrutura não é simétrica assim, né? O pico, ele ficaria no último 1/3, mais parecido com isso aqui, na verdade. É um filme, mais parecido com isso aqui. Até mais para o fim aqui. Então, o terceiro ato é onde o conflito se resolve, todas as apostas são pagas, então todos os riscos e recompensas que os personagens assumiram se pagam, e você conclui a história dando uma direção para os seus personagens, porque se você não quer quebrar a imersão, você precisa até o final fazer quem está assistindo acreditar que aquilo podia ser real, mesmo que seja uma fantasia. As melhores fantasias, como já foi citado, Star Wars, Star Trek, são aquelas que fazem você acreditar que aquilo poderia acontecer, por mais fantasioso que seja. E como você faz isso? Você faz isso dando um destino para os personagens, porque senão, quando o filme acaba, eles deixam de existir. E aí você quebra a sua descrença da história e você começa a acreditar que você volta para o mundo real, você sofre um baque, e isso tem impacto negativo na sua absorção da história. Então, essa é a estrutura de qualquer filme, gente, antigo ou moderno. Diretores mais ousados tentam quebrar com este paradigma, mas eles nunca rompem 100%, porque é uma fórmula que funciona. E mesmo em filmes artísticos, considerados como obras de arte, o cara quer que você preste atenção na história, e quer que você se sinta investido na história. Então ele não vai romper 100%, porque essa fórmula funciona. E a mesma coisa você pode fazer com a sua apresentação. Você também pode ter 3 atos na sua apresentação. Tá bom? Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse artigo? Eu vou abrir o outro agora para a gente falar um pouco dele. Professor, posso só comentar uma coisa rapidinho? Pode. Uma parte que eu achei bem interessante foi aquela parte que ele cita os experimentos, né, que comprovam uma forte ligação psicológica e neurológica
com essa abordagem aí do storytelling. E aí eu achei bem bacana que um dos experimentos ele coloca um filme onde o pai de uma criança tem câncer e tudo mais, e no final, né, desse experimento eles conseguem medir o nível de cortisol, se eu não me engano, e acho que era oxitocina, e com uma precisão de 80%, eles conseguem, por exemplo, descobrir quem tem quem tem maior pretensão para doação para o hospital de câncer, por exemplo, né? Baseado de tão forte que é essa ligação que acontece, né? Então eu achei bem interessante essa parte dos experimentos que ele cita. É ótimo, porque você vê que isso daqui não está baseado, é um review, né? Um artigo de review, mas não está baseado em suposições, está baseado em estudos reais, psicológicos, Sim, bioquímicos, né? Além de então filosóficos, além eu achei de assim, a argumentação que ele trouxe muito forte, né, assim, para comprovar que realmente é eficiente, né? E se eu não me engano é nessa parte que ele cita o que o senhor falou também das ondas cerebrais, que quem acho que vai contar essa história posteriormente vai ter o mesmo comportamento de ondas de quem contou pela primeira vez, né? De tão forte que é essa ligação, né? Uhum. Exatamente. E aqui ele comenta um negócio sobre o efeito do Carl Sagan, né? Isso existiu, as pessoas falavam disso. Todo mundo deve saber quem é Carl Sagan. Quem não sabe, eu não vi que meu WhatsApp estava aberto na outra tela, deixa eu fechar, porque senão isso aqui fica fazendo barulho. Quem não sabe sobre isso, o Carl Sagan foi um astrofísico que ficou muito famoso na população da ciência, foi pioneiro na busca por vida inteligente fora da Terra e fundou o Instituto SETI, The Search for Extraterrestrial Intelligence, que até hoje está em operação. E ele fez a série Cosmos, que hoje foi regravada já. É um cara muito forte na popularização da ciência. E aí, ele advogava que a gente devia contar histórias quando faz divulgação científica e quando dá uma palestra. Porém, ele teve uma posição negada na Academia Nacional de Ciências Americanas. E muita gente erroneamente atribuiu isso, na minha opinião e na opinião de vários, erroneamente, atribuiu isso ao fato de que ele dedicava muito mais tempo à divulgação da ciência do que à ciência em si. Era uma escolha dele. Mas ele dedicava muito tempo à ciência também. E as pessoas atribuírem a esse fato, dizendo que, portanto, ele não era um bom cientista e não devia ter um lugar ali. Enfim, tem gente que diz que se você ficar só com essa história de tratar tudo como divulgação científica e fazer tudo como se fosse só uma contação de histórias, você vai perder oportunidades técnicas, que as pessoas mais técnicas vão virar o nariz para você. Eu posso dizer por experiência própria que eu nunca passei por isso. Ao contrário, sempre que eu tentei fazer uma apresentação curta e grossa, eu não tive resultado positivo algum, às vezes até negativo, e sempre que eu investi em criar uma boa narrativa para as minhas apresentações, eu tive resultados de neutros para positivos, como esse último que eu citei para vocês, que aconteceu tem nem um mês. Então eu recomendo de qualquer forma. Eu acho que esse efeito Sagan é só uma coisa que as pessoas inventaram, e não sou só eu que acho, outras pessoas acham isso também. Eu estou só compartilhando a minha opinião, mas não é uma opinião única. Diga, quem quer falar? Professor, eu acho esse caso do Carl Sagan interessante porque ele tinha artigo publicado e tem a história do Tyson, né, que foi o discípulo dele que seguiu essa divulgação, que tem vários artigos publicados também. Inclusive é o acusado de rebaixar Plutão a não ser mais planeta, né? E o Tyson, ele tem artigos na parte de cosmologia, tudo, e é um pesquisador respeitado e também um divulgador da ciência. Ele também tem, eu acho que a segunda parte do Cosmos. E, interessantemente, o Cosmos era passado na Globo domingo de manhã. E eles fizeram muita propaganda dessa série aqui no Brasil, numa época em que isso não acontecia muito, né? Divulgação científica, isso foi na década de 80, começo da década de 80.
eles passaram Cosmos no Brasil. E um outro item interessante sobre essa história da ciência é que também eu vou fazer comentários gerais, que é você tem que conhecer a história da ciência para usar os argumentos da história também na sua palestra, né? Senão acaba ficando preso a poucas coisas. Uma história interessante para hoje em dia em relação ao público que é mais feminino é a injustiça cometida com a Rosalind Franklin, não sei se vocês conhecem, Sim. relativo ao prêmio Nobel da descoberta da dupla hélice do DNA e da replicação do DNA, né? Que ela era grande, na verdade, dos 4 que tiveram envolvido, ela foi a principal pessoa que fez a descoberta da estrutura da hélice. Como sendo uma cientista cuidadosa, ela não queria publicar antes de ter certeza, né? Só que eu acho que a maioria das pessoas não sabe, o Watson e Crick tinham uma sala perto dela e do Maurice Wilkins, e eles ficavam ouvindo a conversa deles. Enquanto eles estavam pensando lá, eles estavam construindo um modelo de DNA com pedaços de madeira na sala deles. Aí quando foi dado o prêmio Nobel, deram para o Maurício Wilkins, que era colega dela, o Watson Crick. Foi uma página e meia publicada na Nature, e a Rosalind Franklin ficou fora, e eles acreditam que é porque era uma mulher, né? Essa talvez uma das situações difíceis, além do caso que eu acho muito importante, o único pesquisador do mundo que descobriu uma doença, os seus vetores e o seu ciclo foi Carlos Chagas, e não ganhou o prêmio Nobel. E o descobridor do Meson Pi também, né? O nosso Lax, o Carlos, né? Que era da Federal de Curitiba, que também foi dado o prêmio Nobel para o americano e para o japonês, que ele trabalhou junto, e ele foi esquecido. Acho que para nós brasileiros, e também de uma forma geral, esse conhecimento da história desses dois pesquisadores e também a história geral, eu acho que tem uma disciplina na física, que é a evolução das ideias da física, que é a história, né? Tem a história da matemática. Recentemente teve a descoberta de que os babilônios tinham uma matemática superior à da maioria do povo daquela época, não obstante não fazer demonstrações, eles tinham elegantes resoluções de problemas do cotidiano, e também em termos de astronomia eram bastante desenvolvidos, por exemplo. E isso tudo eu acho que endereça um pouco sobre a história geral desse primeiro artigo, que apesar dela ter contado esses detalhes, de maneira geral, eu acho que ela acabou citando como exemplo o caso do Sagan e também da Pixar, né, que eu citei inicialmente, que eu achei interessante ela ter procurado isso para poder, não é embasar, eu acho que a palavra correta não é embasar, mas pelo menos auxiliar na proposta dela, né? É, eu só aproveitando o seu gancho, ontem saiu o Prêmio Nobel de Física e finalmente uma mulher ganhou. Olha só, quanto tempo levou. É um grupo seleto, predominantemente de homens mesmo. Demorou muito tempo para você ter um prêmio Nobel de novo de física para uma mulher, infelizmente. Então é algo que a gente precisa realmente atuar para reconhecimento. Não só, por exemplo, como você citou, que aconteceu com o Carlos Chagas, como aconteceu com o César Lattes. O César Lattes foi um caso muito parecido com o da Rosalind, porque quem ganhou foram pessoas relacionadas, né? No caso dela também. A diferença é que né, obviamente, ela por ser mulher envolve a questão de gênero aí. No caso dos outros é por ser de país pouco desenvolvido que não contribui com, vamos dizer assim, cofre do prêmio Nobel, né? Exato. Isso aí é uma coisa que as pessoas não entendem direito, mas
Os países que mais contribuem com o fundo do Nobel são os países que mais ganham Nobel. Bom, agora, antes de mudar de artigo, eu quero mostrar uma coisa para vocês, quero fazer uma provocação. Vocês devem ter lido que, na verdade, ela está contando a história da palestra que ela deu, e em algum momento ela põe o texto da palestra, né? Começa aqui, ó. Quando eu era uma criança, tá nessa coluna mais estreita, e ela colocou todos os parágrafos, ó, 1, 2, 3, esse aqui continua aqui, 3, 4, 5 parágrafos. Então, em 5 parágrafos, ela falou qual foi o talk dela, onde ela usou as técnicas de storytelling. Então, dentro desses 5 parágrafos, o primeiro exercício que eu pediria para vocês é que vocês identificassem aonde começa cada parte. Então, o que ela fez aqui, ó, esse gráfico é da fala dela. Então, eu gostaria que vocês fizessem um exercício de ler de novo. Quem já teve a curiosidade de fazer isso, beleza. Quem não teve, leia de novo e identifique quando termina essa primeira parte, quando começa essa, que frase mesmo, qual é o trecho? Qual é o trecho que corresponde a essa parte, qual é o trecho que corresponde a essa parte, qual é o trecho que corresponde a essa e a essa. Identifiquem isso aqui. E aí, eu faço a seguinte provocação. Quem reparou que o artigo inteiro é escrito nesse formato? É óbvio que ela não ia falar sobre a técnica e não usar a técnica no próprio artigo. Então eu coloco a seguinte provocação. Pegue o artigo como um todo e tente identificar os trechos que correspondem ao arco dramático. Não vai ser igual a esse aqui? Não, porque esse aqui é particular da fala dela. Mas também não vai ser exatamente igual a esse, mas é parecido. Tentem identificar. Façam este exercício. Bom, isso vai ajudar vocês a ter mais clareza de que você pode contar uma história. E às vezes não tem um personagem claro, mas você pode usar a estrutura de história de forma sutil, porém eficiente. Tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa desse aqui? Professor, Pode falar. é uma dúvida, uma curiosidade. O senhor falou do efeito do Sagan, né? Mas o Richard Feynman, ele não fazia uma coisa, um jeitão meio parecido também para divulgar a ciência? Lógico, ele era da física quântica, né? Sim, fazia. Outro também grande divulgador da ciência. Ah, tá. No caso dele, ele é mais associado com o fato de ser um bom professor do que de fazer divulgação da ciência, mas ele também fez muita divulgação. Então, nesse fato dele ser um bom professor, o Richard Feynman, eu não sei se é verdade, eu li um comentário que nas palestras que ele fazia, né, nas grandes aulas dele, os alunos efetivos dele, dos cursos, não gostavam tanto da aula, mas e outros professores iam assistir essa aula também, gostavam muito e realmente aprendiam muito, né? Então, foi uma crítica que eu vi que os alunos diretamente não conseguiam se apropriar do conteúdo que ele falava, mas os professores ali já tinham um nível técnico um pouco mais avançado, se davam muito bem. Eu não sei se isso é verdade ou se era só um comentário mesmo. Olha, é a primeira vez que eu estou ouvindo isso. Então, eu ouvi uma de vez. você. Eu também só ouvi uma vez e eu fiquei com essa dúvida. Eu achei muito estranho, né? Porque os alunos não vão gostar e o professor vai gostar. Aliás, ele era um bom orador e também ele era tão bom orador que uma das coisas que ele era muito bom em fazer era a autopromoção.
Então, eu recomendo... Aqui. Eu recomendo que todo mundo lesse pelo menos uma vez. Acho que todo físico precisa ler biografias de muitas pessoas. Mas, em particular, eu acho que todo físico deveria ler pelo menos uma vez o livro Deve Ser Brincadeira, Sr. Feynman. Ou O Senhor Deve Estar Brincando, Sr. Feynman. Ele tem mais de um título em português, porque ele foi traduzido mais de uma vez. Em inglês é You Must Be Joking, Mr. Feynman. É ótimo mesmo o livro. E, assim, é autopromoção, tá? Tem que ler com esses olhos. Ele está contando a história dele, está contando a história do negócio da vida dele. É uma autobiografia, mas tem muita alegoria. Enfim, ele é o cara que sabia fazer isso. Mas é muito legal, inclusive, para vocês verem a relação que ele tinha com o Brasil. Ele tinha uma relação muito importante com o Brasil. Ele passou um tempo no Brasil, ele gostava do Brasil, ele aprendeu a falar português. Ele participou de uma comissão do equivalente, o que seria o equivalente do MEC, na época da ditadura, na época que ele estava aqui, porque ele passou por uma comissão de avaliação de material didático. Ele era um super crítico do nosso material didático e da nossa forma de ensino. E ele tinha razão nos pontos levantados, e até hoje não foram corrigidos. Todos os problemas que o Feynman apontou na época que ele viveu no Brasil, no curto tempo que ele viveu no Brasil, são problemas da nossa educação até hoje. E eu acho que como futuros professores, vocês são, mesmo que seja de universidade ou de colégio, vocês têm que estar cientes desses problemas. Então, se não for para mais nada, leiam esse livro pelo menos para vocês terem essa visão de que os nossos problemas de educação não são novos, são antigos. Já foram apontados, identificados, e se não foram resolvidos, é provavelmente porque não interessa a ninguém resolver. Ninguém com poder de resolver, claro. Muito bem. Deixa eu mostrar para vocês, então, dos artigos extras, agora. Dos artigos extras, esse daqui é um que eu gosto muito, porque ele é curto e grosso, 2 páginas. Mas ele serve como um checklist para você seguir. Realmente, leia isso aqui 10 minutos antes de você começar a fazer uma apresentação. E depois que você tiver com a sua apresentação pronta, leia de novo, para ver se você fez tudo certo. Então, ele até fala para você, ó, comece limpando a sua mente. Deixa eu dar um zoom aqui. Comece limpando a sua mente. O nosso cérebro, ele vive nesse estado constante de confusão mental, com um monte de problemas pessoais e profissionais emaranhados. E quando a gente vai se comunicar, a comunicação tem que ser clara. Você tem que falar exatamente aquilo que você quer, nem mais nem menos. Ele dá dicas muito práticas, como, por exemplo, preste atenção em quanto tempo você vai falar, sua fala não deve passar de 20 minutos, isso tem a ver com o tempo que te é dado, mas também tem a ver com o tempo de atenção das pessoas. Ele até fala que as pessoas não conseguem lembrar o que um prêmio Nobel falou por 10 ou 15 minutos, quem dirá meros mortais como nós. Então tem que ser curto e grosso. Na verdade, curto e grosso não é bem a palavra, seria curto e doce, né? Eles falam short and sweet, que é para você ser objetivo, porém didático. Sempre tem uma relação aí de mais ou menos um slide por minuto. Então, se você tem 10 minutos para falar, não põe 70 slides na sua apresentação. Não vai dar tempo de falar, vai ficar corrido. Não encha de texto para você ficar lendo. Aliás, não leia nada do seu slide, isso é muito importante. Sempre fale com propriedade. O texto que está lá, antigamente as pessoas diziam, há pouco tempo, sei lá, 10 anos atrás, as pessoas diziam assim, ó,
Ponha tópicos, ponha bullets, né? Ponha aquelas bolinhas com os tópicos. E as imagens, uma figura bem feita vale mais do que 1000 palavras. Porém, hoje em dia, com a internet e com o fenômeno da persistência da informação, as chances são de que, se você apresentar num evento, seus slides vão ficar disponíveis depois para a posteridade no site daquele evento. E 30 anos depois você vai encontrar aquele slide lá. Então, hoje a recomendação é de que você coloque, sim, um pouco de texto, um pouco a mais de texto no seu slide, pensando que um dia vai ser lido por alguém que não vai estar ouvindo você falar. E você quer que ele passe mais ou menos a mesma informação, que ele crie mais ou menos o mesmo contexto, e que ele dê mais ou menos as mesmas pistas para a pessoa poder seguir os seus passos e pelo menos consultar a lista de referências ou ir atrás de você para saber mais. Não é um artigo, o paper ainda tem essa função, mas a ideia é que as apresentações tenham um pouquinho mais de carne no meio do osso, porque elas duram para sempre agora. E aí fala que o ponto 4, é isso que nós lemos lá no artigo da Sara. Conte uma história. É um fato bem documentado, que você, sabe, as pessoas não prestam atenção se você não conta uma história. História cria essa ideia de sincronicidade, de investimento, a pessoa se investe naquilo que você está falando. E é importante eliminar tudo que distraia da história que você está contando. Então, faça todos os pontos da sua apresentação fazerem partes da história. Se eles não cabem na história, é porque talvez eles não devessem estar na sua apresentação. Ele fala, ó, sempre use linguagem precisa, não seja pedante, cuidado com as palavras que você escolha, não tenha medo de falar um pouco simplificado, mesmo para um grupo técnico, porque a gente já escreve difícil, e às vezes nem deveria escrever difícil. Se a gente falar difícil também, cria uma barreira muito grande na comunicação. Sempre escreva o que você vai falar. Quando você está escrevendo, projete aonde você vai parar para respirar, projete pausas, faça aquele desenho da rampa de tensão, né, do lado do seu texto que você está fazendo. Leia. Você pode ler tudo antes, leia bastante, decore, faça aquilo fazer parte de você, mas não leia na hora da apresentação. Na hora da apresentação, é você, certo? É até normal você ter a pessoa ter um papel na mão para falar, às vezes, ou em cima da mesa para lembrar de um ponto, para você dar um branco, você ficar nervoso, para você não demorar muito para retomar o fio da meada. Mas a verdade é que, se você treinar bastante, você não vai ter branco, você não vai perder o fio da meada, porque você está contando uma história, e a história, uma história bem escrita, seja ela uma história fictícia ou a sua apresentação na forma de história, ela se autoconta. Então, quando você está falando, e você está criando, na sua cabeça está claro, para você está claro quem são os personagens da sua história, um fato leva ao outro, com naturalidade, tanto para você quanto para quem está ouvindo. E isso faz com que você não precise decorar a história, ela se torne natural para contar. Ajuda muito quem quer dar aula na vida, viu? Toda aula minha é planejada como se fosse uma história com começo, meio e fim. Minhas aulas têm 3 atos, de verdade. Toda santa aula tem 3 atos. Serve para você prender a atenção do aluno e para te ajudar a dar aula, sem nenhum papel na mão, porque a história bem escrita se autoconta. Então, tenham isso em mente. Né? Não conte piadas, né? Sempre verifique, eu pulei vários aqui, mas é só para falar um pouco dos pontos mais importantes. Sempre verifique o lugar onde você vai apresentar com antemão, chegue mais cedo para ver se está tudo ok. Você pode achar que é responsabilidade do pessoal do audiovisual do evento, mas é responsabilidade sua também. Quando você chega lá e o microfone para, na sua vez, ninguém vai culpar o técnico, as pessoas vão estar olhando para você. Então chega lá, conversa, faz um teste do microfone, se você pode. De repente é um evento que 10 pessoas vão falar numa sessão paralela, a sessão começa a 1, sua fala é às 2h30, chega 10 para 1 e faz um teste do microfone, vê se está tudo ok, sabe? É importante. Nunca fale num lugar totalmente escuro, se você tem controle da luz. Se você perceber que você está falando num evento e o cara apagou a luz e ficou muito escuro,
É bem legal essa técnica. Se você perceber que está muito escuro, pare no meio e pede para alguém acender a luz por 1 minuto. Vira para a pessoa que está perto. Alguém pode acender a luz para mim, por favor? Só por 1 minuto? A pessoa acende a luz e aí você muda o tom de voz como se você tivesse mudando a história, mas você não está mudando nada, você continua na sua história. Fala um pouco com as pessoas sem olhar para os seus slides, para mostrar que você acendeu a luz para ver a cara delas. E aí você pode pedir para apagar de novo para as pessoas conseguirem ver o slide com mais clareza. Isso se estiver muito escuro. Se não estiver muito escuro, você não precisa fazer isso. Mas esse momento é importante porque é natural dar sono no escuro. É nossa biologia, nosso corpo foi feito para isso. Então, você tem 10 minutos para falar, você não quer que o cara tenha sono, mas tem. Então, se estiver muito escuro, pede para interromper a escuridão com a luz momentaneamente, mesmo que depois você tenha que apagar de novo. Sempre fale olhando, outros pontos que fala aqui também. Sempre fale olhando para as pessoas, né? Olhe para as pessoas que você está falando. Não olhe para o seu slide. Eles estão olhando para o seu slide. Você olha para eles. Aponte para o seu slide para mostrar uma figura, para explicar o que está acontecendo. Mas aponte olhando para quem você está falando. Não fale virado para o seu slide. Não fale de lado para as pessoas. Fale olho no olho. Tem uma técnica que é você pegar pelo menos as pessoas mais próximas de você e ir olhando no olho de cada uma, como se estivesse falando com elas. E aí, se a sala está um pouco mais clara e as pessoas sabem que você está olhando para elas, que elas estão te vendo, você pode projetar o seu olhar até para mais longe na sala e olhar um pouco, ainda mais quando você está num pódio, você está num lugar mais alto, olhar um pouco para as pessoas que estão mais no fundo. Porque aí tem um cone de visão, tem um efeito do cone de visão, e você olha para uma pessoa atentamente, aquela pessoa dá até um salto de achar que você está falando com ela, é uma resposta natural. Só que isso meio que funciona para umas 4 ou 5 pessoas ao redor daquela que você olhou. Porque elas não sabem exatamente se você está olhando para elas àquela distância. Então faça isso, mantenha as pessoas engajadas. Tá? E tem também uma... Aqui tem uma lista uma curta lista de auxílios visuais, sabe, que você pode colocar. Por exemplo, não use cores demais. Se você tiver que usar múltiplas projeções, cuidado, isso é sempre um problema. Não fique usando coisas demais no seu computador, sabe? Não fique usando aqueles efeitos de transformar o slide em purpurina, do negócio virar em cubo. Cara, o cara quer informação. A informação tem que ser palatável, tem que ser clara. É isso. Você está contando uma história, a informação tem que ser clara. E ele termina com essa frase que eu acho bem, bem legal, assim. Beleza não serve de capa para falta de conteúdo. Então não adianta fazer aquele negócio todo emperequetado e não ter nada dentro. Isso é uma palestra oca. Tem que ter conteúdo. E eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: quando você vai falar, seja para sua qualificação de mestrado, para sua defesa, para o seminário de departamento ou para o congresso, não importa. No seu slide só vai aquilo que você sabe. Se você tem dúvida, principalmente se você está numa situação de avaliação, principalmente se você tiver... Vou até fechar aqui que eu quero falar isso para vocês olho no olho. Principalmente se vocês estiverem numa situação de avaliação. A banca sente cheiro de medo. O que é uma forma alegórica de dizer que quem está te ouvindo percebe a sua insegurança. Percebe os pontos onde você está inseguro. E, mesmo quando você não está numa avaliação crítica, como um exame, se você está num seminário, num evento, num congresso, você está sob algum tipo de avaliação. Você está ali buscando validação dos seus pares. Portanto, não coloque na sua apresentação coisas que te deixam inseguro. Não coloque coisas que te deixam em dúvida. Você precisa tomar uma decisão. Se é algo que você precisa pôr, então você precisa dominar.
Se é uma informação acessória coadjuvante, talvez ela não devesse estar ali, você dominando ou não. Mas, acima de tudo, a combinação que é a combinação do mal para a gente é colocar uma informação acessória e que você não domina. Para que fazer isso? É um tiro no pé. Então, sempre selecione o conteúdo que você mostra domínio e segurança. Sempre. Tá bom? É isso que eu queria falar. Tá aberto para vocês agora. Quero a opinião de vocês. Professor, não ia ser nem opinião, mas o autor, Eduardo Catiburi, ele foi professor do Hospital College, em Londres, e aposentou lá. Ele veio para a Escola Paulista de Medicina, a especialidade dele é microscopia eletrônica de dente. Na verdade, era, porque ele é falecido. E aqui tem um professor que foi orientado dele, o professor Tomás, da histologia. E o interessante é que o professor Eduardo Catiburi, ele não dava aula desse jeito não, sabia? Ele não seguia muito o que ele escreveu lá não. Ele sentava e batia papo. Ele não preparava slide, ele gostava de sentar e conversar, sabe? E falando isso, ele chamava a pessoa para conversar com ele, mas ele ia falando sobre o assunto. E uma coisa que ele criticava muito é que as aulas de mestrado e doutorado no Brasil ele achava que deveria ser em inglês, por causa da linguagem da ciência, que não deveria ser em português. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo, muito simpático. Ele tem um livro sobre histologia oral. Só comentando aí, porque eu conheci o autor. Acho que eu estou ficando especializado em assuntos aleatórios. Não, mas é bom, é bom. É isso. A gente não tem uma fórmula pronta para fazer o negócio. E não tem um único jeito. A técnica de contar uma história e essa construção toda é uma das técnicas. Quer dizer que se não fizer assim não funciona? Óbvio que não. Existem outras técnicas e tem muito também do carisma da pessoa. Eu, particularmente, não tive experiências boas com professores que sentam para bater papo. Durante a minha graduação, eu tive aula com um professor que era muito, muito carismático, muito gentil, conversava, era legal, era uma grande fonte de informações aleatórias. E a matéria que ele deu era fundamental, era mecânica geral. Depois que você passa da física básica, era a primeira mecânica geral. Para quem conhece aquele livro do Simon, né? Keith Simon. É um livro pesadíssimo para mecânica. Inclusive famoso porque tem problemas no livro que nem o autor conseguia responder. O autor desse livro, ele tinha uma série de problemas de mecânica geral que apareciam na universidade e ele não conseguia resolver. E o que ele fez? Ele enfiou no meio da lista de exercícios do livro para que algum aluno genial respondesse um dia, resolvesse. Então, tinha exercícios, problemas que nem ele sabia resolver de mecânica no livro. Alguns. Enfim, pressupõe-se que quando um professor escolhe um livro desse e está ali para dar um curso tão importante, ele vai dar aula. E não é isso que ele fazia. Ele estava no último ano dele para se aposentar compulsoriamente e ele queria compartilhar as experiências de vida. Então ele chegava na sala, falava bom dia e falava do mundo. Sentava na cadeira e conversava com a gente sobre a vida, o universo e tudo mais. Né? Referência para quem leu o Guia do Mochileiro das Galáxias. E quando acabava ele falava assim, a aula de hoje equivale à página tal do livro. E ele dava prova. Então era uma aula não tradicional com uma avaliação tradicional. De novo, é a receita para o fracasso do aluno, claro. Né? Se você vai inovar no ensino, você também precisa inovar na avaliação. E é isso. Minha primeira reprovação na faculdade foi essa. Foi um professor que eu me lembro de todos os bate-papos dele
mas que eu não aprendi mecânica porque eu ainda não era um bom autodidata naquela época. Depois, por forças maiores, eu tive que me tornar um. Mas eu ainda não era um bom autodidata naquela época, eu não consegui vencer a barreira do livro. Então é isso, depende muito de cada um, né? E funciona para uns, não funciona para outros. Né? Outra pessoa que fala um pouco sobre, mas aí é mais escrita, nós vamos falar dele mais para frente, é o Gilson Volpato. Ele até teve aqui na Unifal, aqui em Poços de Caldas, para dar um seminário há uns anos atrás. O que ele fala funciona muito bem na área dele. Mas quando eu pego os livros dele, tem um monte de coisa que eu preciso grifar e falar assim, não faça isso se você vai falar em física. Porque não se faz isso na física. Então tem também essas particularidades de lugar, né? De área onde a gente está. Tudo isso tem que ser observado quando a gente vai falar e escrever. Mais alguém? Ok. Então, qual é a atividade para a semana que vem? Eu não vou colocar mais nada para ler. O material teórico é esse. O que nós vamos fazer é o seguinte. Eu vou colocar uma atividade lá, onde eu vou criar uma apresentação. Na verdade, o sistema do Google Classroom vai atribuir para vocês um slide do próprio Google em branco. E cada um de vocês vai montar uma apresentação com 6 slides. Só 6. Vocês vão ter 6 minutos para falar. Na verdade, eu vou dar 10. Mas imagine que vocês se programem para falar 6 minutos. Tá bom? Porque aí tem 40% aí de gordurinha para mais e para menos. Para a gente não estourar 10 minutos. E o que eu quero é que vocês escolham um tema. Pode ter a ver com o seu mestrado ou não. Se você já qualificou, você pode pegar um pedaço da sua qualificação. Se você está no começo, não tem algo para falar do mestrado, mas está interessado, sei lá, que descobriram os fosfenos na atmosfera de Vênus. E você quer fazer uma apresentação de 6 slides sobre isso. Tema livre, ok? Tema livre. 6 slides. Eu quero que vocês montem a apresentação. Se vocês montarem no slide que o sistema vai atribuir, eu vou ter acesso para poder fazer comentários. Vocês vão apresentar e aí nós vamos, em grupo, autocriticar uns aos outros para ver se nós conseguimos construir uma narrativa, construir uma história. Tá bom? Esse é o objetivo. Então, qual é a tarefa? Fazer uma apresentação de 6 slides, onde você vai tentar empregar a teoria desses artigos que estão disponíveis lá. Pode usar os 4 artigos, tanto os 2 da leitura principal, quanto os 2 das leituras extras. Pode usar tudo que tem ali, pode usar até coisa externa, mas ali tem informação mais do que suficiente. Eu não sei se semana que vem nós conseguiríamos apresentar todos, mas não faz diferença. A gente pode tentar, por exemplo, apresentar todo mundo com poucos comentários, rapidinhos, para ficar dentro dos 10 minutos, mas também, na semana seguinte, a gente vai continuar dando pitaco até isso daí ficar bom. Ok? Tá clara a atividade para a semana que vem? Tá sim. Beleza. Claro. Não é para ser difícil, não é para ocupar muito tempo de vocês, mas é para se dedicar, porque a gente só vai aprender a fazer isso se a gente pôr a mão na massa e sentir na pele o processo. E quando vocês apresentarem, vocês vão ter aí seus 6 minutos, estourando 10 para falar, mas o ideal é que vocês ficassem dentro do tempo e pudessem usar esses 4 minutos extras para explicar qual foi o seu raciocínio quando você criou. Qual parte você programou para que fosse a introdução, qual parte você programou para que fosse o aumento da tensão, qual parte você programou para que fosse o clímax, e assim por diante. Porque aí nós vamos poder, 6 minutos, tá? Nós vamos poder depois dar pitaco e falar, ó, você falou para mim que até aqui era a introdução,
e que aqui era o clímax, mas eu não senti isso. Entendeu? É esse tipo de feedback que eu quero dar para vocês. E vocês darem uns para os outros, mais do que eu. Tá bom? Não tem problema se a gente não conseguir falar todo mundo na semana que vem. Mas vamos falar todo mundo que dá e a gente continua. É uma atividade para 2 a 3 semanas, essa. Mas eu preciso que para a semana que vem todo mundo tenha 6 slides prontos. Tá bom? Eu não vou falar ainda de modelo de slide. Eu não quero isso porque eu quero que seja bem livre. Nós vamos focar só em contar histórias. Fechado? Alguém tem mais alguma dúvida? Pode perguntar, Isabela. Não, ia falar combinado. Combinado? Certo. Fechado. Então tá bom, gente. Eu vou disponibilizar, como sempre, essa aula gravada lá para vocês. E vamos conversando. Usem o Slack. Então, deixa eu ver quem ainda não está no Slack. Quem ainda não está no Slack? Fala aí no grupo, é mais fácil do que eu ficar olhando a lista aqui. Eu ainda não tô, professor. Foi falha minha. Eu preciso de pegar um tempinho para eu fazer o cadastro lá. Tá, mas você ainda tem o link, né? Tenho sim. Tá bom. Então tá, entrem porque a gente pode usar o Slack para discutir e debater. É o nosso fórum de discussão é lá. Por enquanto eu só tenho recebido perguntas para mim diretas, assim. Mas lá tem o canal Comunicação Científica, onde está todo mundo lendo tudo. Então, eu preciso que vocês postem lá e se comuniquem. Vamos transformar isso num fórum de discussões. Certo? Beleza, gente. Vou interromper a gravação, então. E eu vejo vocês semana que vem. Mais a semana toda pelo Slack. Até mais. Tchau, tchau, professor.